Obrigado, Nassif, pelo convite e pela oportunidade de debater esse tema e concordar com muito que você falou, do turbilhão que se passa, não só na estruturação de classes sociais do Brasil, mas também em pensamentos e que envolve a questão de produção e meio ambiente. Eu tentei fazer aqui um pouco na linha que me foi pedido. A ideia é talvez discutir um pouco a oportunidade que o país está tendo agora, entre várias que já foram citadas, de estabelecer, e talvez seja o único país no mundo e a única sociedade no mundo com condições nos próximos anos, ou talvez durante essa década, de fazer o tão sonhado desenvolvimento sustentável com crescimento econômico e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, preservação de meio ambiente e uso sustentável de recursos naturais. Eu digo isso porque a sociedade brasileira, nos últimos anos, passou por uma série de avanços em ideias que surgiu não de fora para dentro, mas de dentro e, em muitos casos, como eu vou comentar mais tarde, para fora. Especialmente nessa questão de como tratar essa nova crise climática, que é a nova crise ambiental, que é a crise da mudança do clima, e que afeta as interfaces, depois aí do Nicholas Stern colocar um relatório importante, alguns anos atrás, que afeta especificamente a questão econômica. Portanto, o mundo nunca teve, nesse mundo aquecido ou em aquecimento, ligado em termos de preservação, conservação, uso sustentável de recursos naturais e, ao mesmo tempo, a economia. Eu queria, antes de passar alguns slides que eu trouxe para vocês, dizer que a gente fica num debate, Nassif, nessa questão de meio ambiente e produção, ou crescimento econômico e conservação, tentando conciliar coisas, né? A ideia é que a gente torne essas duas coisas plausíveis e que tenham um convívio. Mas eu acredito que à medida que a questão de mudança do clima vai avançando, o que nós vamos ter é geração de crescimento econômico, geração de recursos financeiros através da conservação, através do uso sustentável de recursos florestais, ou naturais, enfim. Não se trata mais de conciliar nada, se trata de achar os mecanismos que nós temos em mãos para gerar divisas para o país, e o Brasil, como eu disse, está muito bem preparado para isso, divisas para o país no sentido econômico, não só na questão de valores ambientais ou mesmo sociais. Vou tentar mostrar um pouquinho aqui. Não sei se a gente tem um microfone, não é só esse aqui. E apresentar sentado não é o... Mas a gente vai lá, não vamos... Bem? Obrigado. Bom, desenvolvimento amazônico é algo que historicamente dependeu e ainda depende em grande parte de algum custo social e especialmente de um custo ambiental. Quer dizer, nos últimos 10 anos nós desmatamos, e hoje a soma de área aberta na Amazônia, quase 70 milhões de hectares, sendo que desses uma boa parte, ou quase 20 milhões, estão abandonados por ter dificuldade de produção nessas áreas já abertas. Existe toda uma discussão acumulada no país também da necessidade de mantermos grandes áreas de florestas, não só pela questão cênica, da questão de segurança nacional, de defesa do país, mas também por abrigar essa floresta com uma série de potenciais respostas a uma série de problemas, seja eles desde a questão de saúde até a questão de regulação do clima. Portanto, existem implicações para o desenvolvimento amazônico, e o Brasil, a sociedade brasileira está no momento crucial de fazer uma decisão sobre a Amazônia, o que queremos dessa região, não
não só a Amazônia, mas certamente no próximo debate, se mesmo uma pergunta para o Cerrado, que nos permita ter o melhor de dois mundos. Uma produção agrícola de alimentos que possa suprir a demanda crescente do mundo e, ao mesmo tempo, a regulação do clima, não só regional ou nacional, mas também planetário. O que existe hoje, eu acho que o Nassif tocou um pouco nisso, é uma visão dicotômica. Você tem floresta de um lado, com a sua grande biblioteca não conhecida, e uma série de atividades históricas estabelecidas de produção. Por exemplo, o INPE acabou de lançar um dado do Terra Class, que 60% daqueles 70 milhões de hectares desmatados, em grande parte é para a produção pecuária e em grande parte de baixa rentabilidade. Existe, mais recentemente, a produção de grãos, a exploração madeireira, um pouco do biodiesel ligado à produção de soja, a pequena agricultura. Ou seja, existe uma situação de produção, em muitos casos não é uma produção que eu diria rentável e nem adequada socioambientalmente, mas do outro lado existe uma imensidão que na época alguns anos atrás se chamava de inferno verde ou vazio demográfico. São mais de 20 milhões de pessoas que vivem na floresta ou da floresta de alguma forma, mesmo aqueles que estão dentro de cidades. Portanto, essa divisão é um dos desafios da sociedade brasileira, ou essa dicotomia de como devemos abordar essa situação, e que, como o Nassif também muito bem colocou, às vezes é polarizada pela própria mídia. Enfim, não queremos bloquear a produção de alimentos, o mundo precisa se alimentar, mas ao mesmo tempo a gente precisa de áreas e, portanto, até hoje, grande parte das ações de desenvolvimento amazônicas, ela demanda desmatamento. A gente poderia resumir essa oportunidade e essa responsabilidade em duas coisas que se fala muito: o Brasil como potência agrícola e o Brasil como potência ambiental. Eu acho que dá para fazer os dois, e é um pouco nesse sentido que eu vou centrar os próximos slides. Temos uma projeção de produção agropecuária brasileira, esses são dados do Lourenço, que é um pesquisador da Embrapa, para 2018, com um aumento em todas várias commodities, a quantidade em bilhões de litros ou bilhões de toneladas, para vários commodities, desde milho, soja, trigo, laranja. Em todas elas há perspectiva de aumento, seja por demanda, e que deve demandar mais áreas para a produção, não só em aumento de produtividade. Ao mesmo tempo, há um aumento do preço de commodities no mercado internacional. Isso parece, em alguns estudos como do Grantham, que tem um instituto que avalia isso nos Estados Unidos, aparentemente esse aumento de demanda não é uma bolha, ou seja, vai cair lá na frente. Há necessidade de aumento de produção, e essa produção não está seguindo a demanda, em muitos casos por causa de mudança do clima, em muitos casos por erros de planejamento. Por outro lado, existe também uma previsão para aumento de desmatamento. Aqui, o que está em amarelo, essa é a bacia amazônica, o que está em amarelo é desmatamento. Aqui em cima vocês vão ver um reloginho que vai passando os anos. Isso vai até, se eu não me engano, 2050. Isso foi um artigo que nós publicamos na Nature em 2006, que mostra que, se nós repetirmos os últimos 20 anos em termos de lógica de ocupação da Amazônia de produção, nós teríamos um desmatamento bastante grande, que é o amarelo que vai crescendo nesse mapa. Portanto, nós precisamos fazer efetivamente com a área que está já aberta e a área que ainda tem de floresta, que hoje na Amazônia chega a 80% ainda de cobertura florestal, uma decisão de desenvolvimento que seja diferente do passado. Isso é fundamental.
Ou o Brasil acorda para a oportunidade que ele tem em manter a sua grande massa de floresta e aproveitar melhor as suas áreas abertas, ou nós vamos ter o efeito Orloff, Nassif. A Amazônia, a Mata Atlântica amanhã. Isso está ligado, e não que necessariamente é o vilão do processo, a produção de grãos, mas há uma conexão nesse mundo globalizado, da economia globalizada, com a demanda crescente de grãos, especialmente chinesa. Você ter uma ligação entre vários tipos de setores produtivos na Amazônia. Nossa, só 10 minutos? Aqui é um gráfico que a gente seguiu no Mato Grosso. Em 96, a produção de soja estava ligada nessas áreas em amarelo e marrom. Os pontinhos aqui são as áreas de desmatamento mapeadas pelo INPE. E em 2001 isso estava assim, ou seja, há uma ligação muito forte entre uma coisa e outra. Não que o Brasil precise interromper a produção de grãos, mas é preciso que se encontre modos de se tratar a produção de grãos sem que você gere conexões diretas com o desmatamento. Isso aqui vai demorar um pouco, eu achei que eu tivesse um pouquinho mais de tempo, mas vamos lá. A outra coisa da economia globalizada é como você conecta algumas coisas que aparentemente estão desconectadas. Por exemplo, o preço do barril de óleo vendido no mercado internacional tem conexões diretas com o desmatamento na região amazônica. A gente seguiu isso está publicado num paper científico, eu posso passar para vocês, mas na época que o barril de óleo bateu o recorde em termos de preço, houve um aumento da alta de etanol, um aumento da demanda pelo milho americano, também aqui no Brasil pela cana. A cana ocupou em grande parte áreas de soja do sudeste brasileiro. Existia também menos soja nos Estados Unidos por conta da produção de milho. O alto preço do biodiesel como alternativa ao óleo, ao petróleo. Você então teve uma demanda para a soja. Essa demanda para a soja teve um input positivo de um aumento de consumo de carne em nações emergentes. E aí você conclui que tem mais necessidade de mais soja na Amazônia, que está ligado muito à pecuária, porque soja não desmata, mas ocupa áreas abertas, e você tem desmatamento amazônico. Ou seja, esse mundo econômico em ligação é que parece que é importante a gente ter em mente. Sim. A outra coisa, em termos de planejamento, e é um passo importante que a sociedade brasileira precisa dar, é o modo das propostas de ocupação da região. Quer dizer, se vocês acompanharem os planos de ocupação da região, tem Operação Amazônia, Polo Amazônia, Polo Noroeste, que todo mundo conhece, Avança Brasil, Brasil para Todos, o PAC 1, 2, 3. Quer dizer, esses grandes investimentos em infraestrutura têm um papel fundamental naquilo que a gente espera, ou no futuro da própria região, em termos de desmatamento e em termos de desenvolvimento. É preciso, talvez, mudar um pouco a lógica. O PAC, por exemplo, não tem quase salvaguardas ambientais. Ele precisa introduzir essas salvaguardas se ele quiser ter um efeito positivo em achar novos meios de, por exemplo, infraestrutura rodoviária, não gerar desmatamento, como é o caso no passado. Aqui são 3 grandes corredores, e à medida que o tempo passa, isso sai daquele modelo de simulação que eu mostrei antes. Você tem a previsão de grandes aberturas de desmatamento, que inclusive complicam muito o Brasil em cumprir as metas de redução de emissão que estão na Política Nacional de Mudanças Climáticas. É preciso construir rodovias. Todo mundo gosta de andar em asfalto, eu também, mas é necessário fazer isso com bom senso. Nós temos oportunidade e expertise no governo,
expertise entre os cientistas, para que a gente possa fazer um modelo de desenvolvimento de transportes na região que não cause tanto desmatamento. Por outro lado, a gente fez um dever de casa fantástico. A gente não pode negar que houve uma queda efetiva do desmatamento, são as taxas mostradas pelo PRODES do INPE. Nós fizemos um estudo também, eu posso passar depois quem quiser, de que essa queda, especialmente entre 2004 e 2006, foi devida a 60% de ação do governo, seja por fiscalização ou por criação de novas áreas protegidas na Amazônia. E, em grande parte, também teve ligação com o baixo preço de commodities naquele período, que hoje está subindo, e subindo rápido, e que, então, houve menos demanda de produção na região. A questão toda é se isso é sustentável. Essa é a maior preciosidade que a sociedade brasileira conseguiu. Governança ou alguma governança na taxa de desmatamento, o que nos permite respirar e aproveitar a oportunidade que eu estava colocando antes. Quer dizer, havia sempre no governo uma questão de que o desmatamento é incontrolável, o desmatamento não tem controle, por isso explicou, inclusive, por que não entrou no protocolo de Kyoto, por que houve tanta resistência do país em tratar essa questão no âmbito da Convenção de Clima. As áreas protegidas criadas tiveram um papel fundamental, isso pode ser visto aqui, terras indígenas, ou seja, áreas florestadas com gente dentro, são mais efetivas do que parques sem gente. Portanto, essa questão de isolar e botar uma cerca em volta da floresta, isso já caiu por terra, porque quem está lá e é incentivado para manter a floresta, o faz de uma maneira eficiente. Isso é o Xingu, aborda Mato Grosso, Pará, o Parque Nacional do Xingu, Parque Indígena, em azul a bacia, vermelho é o desmatamento acumulado até 2005, você tem uma situação como essa. Portanto, são grandes aceiros de desmatamento e é preciso cuidar bem dessas áreas onde ainda há floresta. Para vocês terem uma ideia, a gente está terminando um outro estudo. O governo brasileiro investe R$2 por hectare por ano na manutenção, incluindo a parte de saúde, na manutenção de áreas indígenas. E ela tem um papel fundamental em bloquear as emissões futuras de desmatamento e, portanto, se o Brasil quiser continuar cumprindo as suas metas de redução de emissões, é preciso investir na manutenção dessas áreas. Há então uma tendência de aumento de desmatamento e perda de biodiversidade, eu vou listar algumas delas aqui, mas o preço de alimentos e lucros com desmatamento estão subindo. Há uma política de incentivos financeiros que favorecem o desmatamento, e aí é o grande pulo do gato, quer dizer, se nós fizermos isso, não é questão de tirar o investimento, mas é fazê-lo de uma outra forma, com outros critérios. Por volta de 70 bilhões de reais são investidos em incentivos para a agricultura. Uma política de incentivos na redução do desmatamento, eu vou falar um pouco sobre isso. O Código Florestal alterado, quer dizer, a gente precisa ter uma dimensão de qual vai ser o impacto dessa alteração do Código. Eu já falei do PAC, e a alteração de forças políticas nos estados amazônicos, isso é recorrente a cada 4 anos, parece que nós temos que ensinar tudo de novo para os novos governadores. E qual o valor da floresta? Quer dizer, isso é mais difícil de mensurar, mas a gente está chegando lá e o Brasil tem muito a ensinar ao mundo. O valor pode ser, eu queria pedir para o professor que está, você pode clicar, botar o mouse aqui em cima, vamos ver se isso funciona. Não. Não está funcionando? Não. Se você põe o mouse aqui em cima e clica, não funciona? Vai lá. Não, está funcionando, vamos lá. A Amazônia funciona como grande regador do agronegócio brasileiro, com grande parte da produção de alimentos e do regime de chuva depende da manutenção de grandes áreas de cobertura florestal. Eu estou dizendo não grandes áreas intactas sem ninguém dentro, mas a cobertura florestal fazendo o seu papel de manter o que nós somos, eu acho que Nassif já deve ter escutado, vocês também, manter os rios voadores. Há todo um projeto sobre isso, num grande projeto do governo brasileiro, em que a umidade que vem do oceano, está aqui,
ela é reciclada pela floresta como se fosse uma bomba de água. Essa umidade bate nos Andes e vem transportada até o sudeste, até a Bacia do Prata. Um pouco dessa umidade também vai lá para o sul dos Estados Unidos, Flórida e assim por diante. Isso tem sido muito bem mapeado por cientistas brasileiros e, portanto, isso é precioso. Retirar a floresta e botar qualquer outra coisa é furar o regador. Literalmente é isso. Temos uma série de áreas protegidas na Amazônia que funcionam como grandes armazéns de carbono que, se desmatadas, contribuem para a emissão de gases de efeito estufa e contribuem para o aumento de prejuízo coletivo planetário, porque você agrava a mudança do clima. E, portanto, é preciso entender que isso é um serviço que a sociedade brasileira presta ao mundo. Se nenhum sistema econômico não considerar esse esforço da sociedade brasileira em manter 45% da região amazônica dentro de unidades de conservação ou áreas protegidas, que representam esse armazém de carbono e com uma biodiversidade enorme, nós estamos em dificuldade de conduzir um pouco esse discurso em economia e meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, 30% do estoque de carbono na Amazônia está na mão dos indígenas e extrativistas. 13 bilhões de toneladas de carbono. Se vocês querem saber quantos quiotos isso vale, é só dividir por 2, que é o esforço mundial de redução de emissões. Portanto, essas áreas são preciosas. É preciso entender que há uma nova conjuntura ambiental global. Mudança climática afeta desde o Bolsa Família até a produção de alimentos e o funcionamento de floresta. É preciso então que você parta para alguma coisa diferente. Um pouco do que fazer, e óbvio que a gente pode discutir isso dias, mas a ideia é gerar conservação florestal. Isso não é manter floresta intacta. Dar uso sustentável à floresta, fomentar o comércio de serviços ambientais e o tal do REDD, que é a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. E uma economia de baixo carbono. O governo brasileiro investe hoje 2 bilhões de reais para manter ou desenvolver uma agricultura de baixo carbono no meio rural, no meio agrícola. Eu acho que essa é a grande linha, talvez, de encaminhamento do desenvolvimento nessa nova ordem econômica mundial de redução de baixas emissões. O que nós já temos em mãos? A sociedade brasileira fez muito. E quando eu falo sociedade, não é só governo, são as ONGs, as várias sociedades ocultas que o Nassif citou no início. Mas temos uma política nacional de mudanças climáticas com metas de redução, isso era impensável alguns anos atrás. Planos estaduais na Amazônia, a maioria dos estados estão determinando as suas metas de redução, isso inclusive através de decreto. No Acre é uma lei estadual. Um sistema eficiente de monitoramento. O INPE faz um trabalho que é o melhor do mundo, extremamente criterioso. Um sistema de terras, de áreas protegidas, que mantém aquele armazém de carbono. Uma sociedade organizada o suficiente para fazer contestações, inclusive de qualidade, com dados. Comunidade científica de excelência e uma governança crescente. É claro que a gente tem uma série de questões do outro lado, essa falta de respeito, vamos dizer assim, a várias das legislações ambientais do país, um nível de corrupção muito alto, mas fizemos muito em pouco tempo. Portanto, o Brasil tem uma condição ímpar de se destacar. E um dos pontos que eu queria trazer para a discussão com vocês é a questão do REDD. O REDD é um mecanismo de compensação para os esforços daqueles que fazem a redução e conservação, a redução do desmatamento e conservação da floresta, que vem sendo discutido no âmbito da ONU, no âmbito da Convenção de Clima. Mas o Brasil é o que mais avançou nisso, inclusive com grupos dentro do governo brasileiro, discutindo um regime nacional de REDD, e que REDD é um exemplo claro de como a sociedade brasileira pode
gerar alternativas interessantes, porque mesmo no âmbito da ONU, foi grupos da sociedade brasileira que sugeriram o RED. Para vocês quantificarem o que seria isso aqui é o que está no Plano Nacional de Mudança Climática. Nós teríamos metas de redução em 80% até 2020 das taxas de desmatamento, abaixo de uma linha de base, de uma linha de referência de desmatamento. E se nós cumprirmos o que está na meta, e nós estamos cumprindo e indo além dessas metas estabelecidas, nós poderíamos deixar de emitir com o desmatamento amazônico, em relação ao passado, quase 3 bilhões de toneladas de CO2. Se você coloca isso, aqui é óbvio que tem toda uma discussão de como fazer esses cálculos, mas a gente pode discutir um pouquinho mais, depende do preço de mercado da tonelada de CO2, mas isso poderia render à Amazônia 50 bilhões de reais até 2020. Alguém tem que pagar essa conta. Se nós não introduzirmos o gasto que o país tem de manter as suas áreas, o gasto que ele tem de manter uma legislação que prevê reserva legal, dentro de qualquer acerto internacional ou nacional econômico, vai ser muito difícil segurar floresta na Amazônia. Já estou terminando. A gente tem no site do IPAN um livro que a gente lançou agora, chama RED no Brasil, Enfoque Amazônia. Foi feito em parceria com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e também do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em Brasília. Esse trata um pouco dos princípios para uma nova economia verde baseado na compensação daqueles que fazem esforços de redução de desmatamento e conservam florestas. Existe uma série de experiências, eu vou passar rápido, a gente pode discutir um pouco mais depois, na Amazônia, que são promissoras em termos de gerar uma economia verde. O próprio governo acaba de lançar, por exemplo, o Bolsa Verde. A Amazonas tem o Bolsa Floresta, enfim. A despeito da eficiência a longo prazo desses mecanismos, isso tem aberto uma série de janelas. Aqui, por exemplo, na Transamazônica, nós temos o primeiro consórcio de municípios para compensação de redução de emissões por desmatamento, com mecanismos de pagamento por serviços ambientais a pequenos produtores. O dinheiro, inclusive, não é investido, a ideia não é investir em floresta, necessariamente, mas investir na área aberta para aumentar a produtividade, manter as pessoas fazendo aquilo que elas fazem. A previsão é de R$200 mês por família, o que faz uma diferença grande. No âmbito do agronegócio, você tem experiências como esta do registro socioambiental de grandes produtores, ou de grande soja e carne, na região do Xingu, ou seja, você tem grandes produtores que estão se dispondo a seguir a legislação e avançar na recuperação do passivo. Isso aqui é interessante porque já cobre 2 milhões de hectares em áreas de propriedades, e eles estão começando a ter sinais do mercado de pagar um pouco mais pelo seu produto em função do investimento que fazem socioambiental. Há também um mundo de possibilidades com o que a gente chama de comércio de emissões. Hoje existe entre Acre, Estados Amazônicos e Califórnia, um comércio de emissões sendo montado. A gente pode ter uma série de potencialidades disso, uma série de problemas que têm que ser resolvidos, mas o que eu quero trazer aqui é que isso está acontecendo. E a gente precisa ter um resultado rápido em termos de postura do governo brasileiro, da sociedade a isso. Também existem conversas entre Estado de São Paulo e Estado Amazônicos, porque o Estado de São Paulo estabeleceu a sua lei de limitação em redução de 20% até 2020 das suas emissões. Existem também arranjos entre indústrias e estados para avaliar como esses arranjos podem ajudar o país a reduzir as suas emissões em todos os setores e, ao mesmo tempo, você conseguir compensações. E para a indústria é importante isso, porque há uma preocupação
da indústria em perder competitividade, especialmente para os chineses, naquilo que eles chamam de tecnologia de baixa emissão de carbono. Então é necessário que o setor industrial entre nesse jogo de cabeça. Resumindo, desmatamento na Amazônia, nós temos que ter manutenção e recuperação dessas áreas, seja ela agrícola, seja ela florestal, mas incorporar isso na nova ordem econômica, que é a ordem do desenvolvimento de baixa emissão de carbono. É isso. Obrigado. Você tem um conjunto de atividades, de extrativismo, tudo que garante, digamos, essa estrutura econômica e essa presença do homem na Amazônia como um fator de equilíbrio, de defesa do meio ambiente. Em termos de extrativismo, está se pensando em avanços, o que existe hoje, o que bastaria apenas de uma organização comercial mais adequada, o exemplo do Chico Mendes espalhando aí, ou tem muito que se caminhar nessa área de organização do extrativista? Vou perguntar para o Paulo primeiro. Tá bom? Eu acho que a Nunes colocou muito bem as dificuldades todas que existem à medida que você tenta usar uma abordagem de gerar recursos financeiros para qualquer comunidade que seja, baseado estritamente naquilo que a gente poderia chamar de extrativismo ou o uso de algumas espécies de plantas ou animais que renderiam, ligado a alguma empresa, alguma coisa no futuro para aquela comunidade específica. Eu acho que isso é fundamental. Em grande parte, a mim, talvez a Cecília possa responder melhor do que eu, mas a minha sensação é que isso não acontece a contento, porque além da legislação, você tem um desconhecimento enorme, uma falta de organização das comunidades enorme. E o que eu vejo, Nassif, é que o que a gente precisa é colocar algo mais nesse encalhe. Eu particularmente acho que existe um limite para que o extrativismo gere condições para sustentar economias mais amplas. E eu digo isso porque você tem uma dificuldade muito grande dessa organização e dessa legislação. Acho que se você exagerar e colocar a exploração madeireira como extrativismo, talvez isso seja numa escala grande. Mas aquela que Cecília está colocando, ela fica muito restrita, é suprimida, e mesmo se não o fosse, ela teria uma escala em termos geográficos ou econômicos com um certo limite. Para que isso não pare, é preciso adicionar outras coisas que vem acontecendo hoje, que eu acho que é interessante, que é o pagamento por serviços ambientais daqueles extrativistas ao usarem de forma adequada seus recursos, com a opção de fazer o uso medicinal ou qualquer outro uso dos seus recursos, mas também ter um aporte numa escala maior, por ter simplesmente mantido o seu armazém de carbono, que se for desmatado e gerar gases de efeito estufa, deve gerar uma série de prejuízos. Se nós juntarmos essas duas coisas, eu acho bastante promissor. Um último exemplo, pegando um pouco o que a Cecília falou, a questão de saúde nessas comunidades. Nesse estudo que a gente está fazendo sobre terras indígenas e desmatamento dentro das terras indígenas, o desmatamento ele cresce no ano em que o recurso para a saúde da FUNASA cai. Exatamente para aquele efeito que você falou. O cara está desesperado, ele vai vender meia dúzia de árvore, ou vai deixar entrar o madeireiro para poder ter alguma renda para pagar enfim, resolver o seu problema. Eu acho que essa é uma questão de juntar uma escala maior que o RED, por exemplo, pode dar, o pagamento de serviços ambientais, com essa coisa mais no chão de gerar o conhecimento sobre o material genético que a gente tem na Amazônia. Eu só pediria que se identificasse para te gravar, né? Ok. Bom dia, meu nome é Hércules Góes, eu sou editor, fundador da revista Ecoturismo. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, meu colega Luiz Nassif pela iniciativa dessas brasilianas fabulosa e convidar já o colega para fazermos uma parceria sustentável e ideológica nesse tema. Nós estamos realizando, no dia
17 de novembro, lá na Amazônia, em Porto Velho, lá onde está a discussão das usinas elétricas do Giral Santo Antônio. Vamos levar também a discussão Belo Monte. Você, na sua fala, não disse o nome, mas eu peguei bem que era Belo Monte que você se referia. E eu quero fazer uma discussão rápida em torno dessa questão. Ouvir os dois conferencistas e talvez o Nassif. Os ambientalistas internacionais, entre eles o James Cameron, que tem a Amazon Watch nos Estados Unidos, está advogando que os indígenas brasileiros estão sendo expoliados naquela região do Xingu, na questão da Belo Monte. O governo brasileiro tem estudos, e expôs isso aqui recentemente aqui no evento em São Paulo. Eu digo, toda a área elétrica do governo brasileiro entende que já há grandes compensações com todas as comunidades indígenas do Xingu. Não falando indígena, já está chegando até o terreno aqui, que eu acredito. E a questão é que o governo entende que 4.000 que vai se explorar da Mega Bela Monte é muito pouco, pelo grande investimento, inclusive tem usinas, plataformas e tal. E se coloca a questão das usinas, das questões das energias renováveis. Então eu pergunto, o que pode haver que o governo precisa deter o apagão, de qualquer forma? O Xingu está lá, Belo Monte está lá. As comunidades internacionais estão contra. O governo está e tem possibilidade a favor. Então eu queria uma colocação aqui da Cecília e do Moutinho, talvez do nosso Nassif, com relação a essa questão, que vai ser colocada nos temas centrais do seminário lá, que eu quero já propor essa parceria e ver como é que a gente compõe essa equação. E não só Belo Monte, que vem outras usinas aí, do Peru, da Bolívia e tal. E parece que é inexorável o avanço das usinas hidrelétricas, queiram ou não queiram, as comunidades ambientalistas. Muito obrigado. Vamos lá. Essa é uma pergunta difícil, né? Porque tem uma série de variantes nesse sentido. Eu vou abordar algumas delas que estão mais relacionadas ao trabalho que a gente vem fazendo, não com Belo Monte especificamente, mas com o entorno, especialmente na região de Altamira e mais uns 5 municípios. Eu acho que uma das coisas que a Cecília colocou é verdade. Eu acho que há uma confusão, e aí não é só o caso do Belo Monte, entre dois conceitos completamente diferentes. Um deles é consulta, o outro é participação. Quer dizer, o processo de Belo Monte e de outros investimentos de infraestrutura na Amazônia, ele confunde essas coisas. Geralmente é uma consulta, né? E a gente brinca muito lá porque a gente faz um churrasco entre os amigos, faz uma consulta pública, e Belo Monte teve várias dessas, né? E que você tem, na verdade, uma não consulta e você não tem mecanismos de participação efetiva na decisão que está sendo feita da sociedade que está estabelecida no local. E isso não é impossível de ser feito. Um dos problemas é que, geralmente, essa discussão ela vem no momento de se dar das audiências públicas para licença, quando ela deveria vir muito antes. Então, BR-63, por exemplo, do asfaltamento, a gente participou disso, mas com 2 anos de antecedência, na discussão do que seriam os impactos e como se mitigar os impactos do asfalto da BR-63. Quer dizer, é difícil para o governo, muitas vezes, investir 2 anos com antecedência para fazer uma consulta que realmente tenha participação. Então, acho que esse é um problema. Enquanto nós discutirmos a audiência pública nas vésperas de uma licença ou a licença, nós temos problemas sempre de achar o melhor caminho. Isso não estou julgando se Belo Monte aqui é viável ou não é viável, se é acertado ou não é acertado. O que eu acho é que não houve essa participação. Eu concordo com a Cecília que esse negócio é um pouco o mote nos investimentos de infraestrutura. A outra coisa são as compensações. Aparentemente, os estudos que se têm, ou as informações que se tem, é que essas compensações exigidas do governo, elas não estão acontecendo, ou das empresas. Para vocês terem uma ideia, são por volta de 3 bilhões de reais em compensação de Belo Monte. E a grande questão, vamos supor que dê tudo certo, é como gastar esse dinheiro. Quem conhece a região, eu estou trabalhando na Amazônia há mais de 20 anos, você não tem como gastar essa grana lá na ponta, a não ser importando modelos de fora e excluindo pessoas locais, seja no meio urbano, seja no meio rural. Então,
é preciso que você planeje o investimento de compensação, porque ela pode ser tão danosa quanto a própria obra em si. Eu não tenho a mínima ideia de como Altamira, por exemplo, vai lidar com toda a questão de compensação e quando aquela enxurrada de recursos e gente, que já está acontecendo, né, aportar lá. Ou seja, há uma série de custos socioambientais. Um outro custo que é uma conta que pouca gente faz, é que terra vai ser inundada. Em muitos casos são terras muito férteis. Se você produz soja naquela área que foi ser inundada, ou você mantém a floresta e pega algum tipo de compensação por isso, talvez os custos não fossem tão baixos assim. Portanto, é necessário fazer essa discussão. Uma outra coisa que a gente vem mostrando, isso para a hidrelétrica, esse é um trabalho que não está pronto. Quem quiser, depois eu posso passar alguns resultados preliminares, mas mostra que, por aquela relação entre desmatamento, redução de chuva e mudança do clima, nós teremos um sério problema de abastecimento dos reservatórios da Amazônia. Existem previsões de secas muito severas e a política de expansão energética na Amazônia, 60% do potencial hidroelétrico está na região, ela não incorpora esses modelos. Então, uma coisa que parece ser boa agora, até que possa gerar energia, ela pode ter um problema. Esses modelos que a gente está terminando agora mostram que se a gente fizer uma opção de manter florestas num determinado grau na região, a usina poderá gerar até 20% a mais de energia, porque isso mantém uma série de processos hídricos, né? E eu também concordo, quer dizer, eu não sei por que não se aborda isso de uma maneira mais veemente por parte do governo, que é a questão de eficiência. Alguns falam até 20% a mais se você mexe na eficiência de transmissão, ou no desperdício, ou troca turbinas e assim por diante. Enfim, a gente precisa ter sistemas que escutem o povo que é lá na ponta. Fernando Campagnoli, do Sistema de Proteção da Amazônia. Eu acho que essa discussão toda ela é inteiramente calcada no radicalismo dos setores aqui no país, né? Quando a gente radicaliza para o setor ambiental, contra o setor elétrico, contra o setor científico, contra o setor de saúde, etc., o que a gente vê no governo hoje são brigas de setores que muitas vezes estão representados por interesses privados atrás desses setores, entendeu? Então a gente que procura integrar esses setores e colocar todos na mesma planilha, a gente apanha de todos os lados, né? Então, eu acho importante o seguinte, o setor ambiental, ele até pelo amadurecimento dele, ele teve que ter várias posturas muito radicais, mas hoje ele é visto pelos outros setores econômicos como um setor que vai extorquir a licença ambiental. Então, eu quero 10 milhões, eu quero 5 bilhões, eu quero não sei quanto, sem saber exatamente como é que isso vai ser aplicado em planos de desenvolvimento regional, em melhoria de qualidade de vida, em planos diretores municipais, em serviços públicos eficientes. Então, essa tônica não é levada assim a contento exatamente pelos antagonismos que se formam dentro do próprio governo. Então, no final, vence o braço de ferro. Quem tem mais força ganha para um lado, porque o outro cedeu um pouco mais pelo outro lado, né? Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com fortalecendo a agência reguladora, fortalecendo as equipes técnicas dentro dos governos, porque um técnico que é técnico e que é ético, ele sempre vai procurar o número mais adequado que você conceda para um lado e conceda para o outro, né? O Estado brasileiro, eu acho que hoje que está amadurecendo e olhando de frente os problemas do passado. É óbvio que hoje a gente não pode fazer reservatório, como a gente fez há 40, 50 anos atrás, até porque a gente está evoluindo para as regiões amazônicas, onde a vida útil desse reservatório vai ser menor, porque os terrenos são muito mais frágeis para os processos erosivos do que eram no sul e sudeste. Então o mesmo modelo não serve mais também. Então isso significa o quê? Como é que vai ser a gestão desses reservatórios após a concessão? Esse marco regulatório não está bem feito também. Então, quer dizer, hoje você dá um licenciamento, você cobra uma taxa de licenciamento
esse recurso vai para os órgãos, sabe, competentes para executar aquele recurso naquelas compensações ambientais. O setor ambiental não tem perna para saber se aquele condicionante ambiental está sendo executado adequadamente, de um lado, né? O setor regulatório da vida útil dos reservatórios, que olha para a fiscalização e para a gestão dos reservatórios, também não tem esse marco muito bem fundamentado. Então a gente pode estar correndo o risco de estar assumindo vícios do passado, agora no presente, e enfrentando um novo desafio para a Amazônia, porque é uma região completamente diferente do que os nossos modelos adquiridos servem. A gente está entrando num cenário, numa complexidade muito maior, num ecossistema completamente diferente, que os nossos modelos não funcionam. Mesmo os modelos hidráulicos, hidrológicos, é um mundo completamente diferente, né? Hoje, na região amazônica, o IBGE mesmo fez um trabalho há uns 2 anos atrás, fazendo a contabilidade de que na época da cheia, na época de chuva, a Amazônia fica tão encharcada de água que o continente afunda 5 centímetros. Depois ele solta essa água e ele boia outra vez. Então, quer dizer, estão aparecendo variáveis que a gente não conhecia no passado, né? E até que ponto essas variáveis vão assim, interagir com a política pública? Aí eu acho que a gente tem que inventar novas formas de fazer pesquisa, novas formas de investimento de fazer pesquisa. Hoje o CIPAM está fazendo o quê? A gente está colocando dinheiro nas agências de fomento regionais, na FAPEAM e na FAPESP, no Pará, contratando pesquisadores para operar junto da linha operacional nossa, para fazer pesquisa aplicada à política pública, que é uma outra linha que o CNPq nunca pensou nisso, né? Então a gente tem que começar a inventar outros modelos legais, formais, que deem compromisso às instituições para cumprir o seu papel. Deixa eu fazer alguns comentários. Difícil, mas eu acho que a questão, vamos pegar Belo Monte para dar o start da coisa, quer dizer, talvez o grande problema, que está um pouco relacionado com o que o Fernando está dizendo, é discutir caso a caso. Cada vez que você discute caso a caso, hidrelétrica por hidrelétrica, investimento por investimento, você tem um desgaste muito grande. Isso decorre por uma série de motivos. Uma delas eu disse, quer dizer, o fato de você não ter tempo para um investimento que já foi planejado anteriormente ser discutido a contento, e aí eu volto a citar o exemplo da BR-63, que foi uma estrada ícone nesse negócio, em 2 anos, com Ciro Gomes, Marina Silva e outros membros do governo na época, participaram de um planejamento daquele modal de transporte, que foi um exemplo, não é só um exemplo para o Brasil, não, para o mundo todo, e a gente vem vendo a referência nisso em vários momentos que a gente participa lá fora. O que eu acho que falta, e aí eu vou dar um exemplo muito simples, é na área de macropolítica nesses setores. Por exemplo, o Brasil tem talvez um dos planos mais fortes de redução do desmatamento, que é o PPCDAN, cujo CIPAM tem um papel fundamental nesse processo. Como eu disse, a governança em cima do que está acontecendo lá embaixo, pelo investimento que o governo fez em mecanismos como o CIPAM, INPE e outros, nos dá a competência para entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo tem um outro programa que é a de expansão a todo custo da produção agropecuária. E não se conversam. A gente tem uma lei, que é a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que estabelece metas de redução, e ao mesmo tempo a gente tem metas inúmeras para expansão de produção, especialmente de grãos e carne. Então, eu não vejo uma maneira de integrar, se não for no campo das macropolíticas, né? Um dos grandes gargalos, eu acho que é nesse sentido. E aí entra uma coisa que, nesse caso de Belo Monte especificamente, ou uma rodovia, de qualquer outra coisa,
é que se trata os possíveis custos socioambientais de maneira à parte, entendeu? Como um custo mesmo. E, na verdade, aquilo tem que entrar na conta do processo, porque, de repente, esse custo não é tão grande assim como se imagina. Então, por exemplo, como eu disse no PAC, não há medição de impactos socioambientais. Isso não quer dizer que existe um movimento ambientalista para barrar investimentos. E aí eu concordo com o Fernando de que hoje tem muito mais meios de se fazer essa conexão. Hoje você vê o movimento ambientalista falando com empresas, hoje se vê com o governo, mas ainda falta, não sei, talvez Paulo possa responder na fala dele, falta algum clique, falta alguma decisão a ser feita nesse campo macropolítico. Porque se nós continuarmos antagônicos nas nossas ações, a gente já sabe qual lado vai vencer essa história. Só basta olhar para os outros biomas mais degradados que a gente tem no país. Enfim, eu acho que nessas crises todas, tem uma crise, que aí eu concordo um pouco com você, Nassif, não é tanto a crise de dinheiro que existe na Amazônia ou no Brasil, mas é a crise de informação de qualidade. E isso é gerado porque o sistema de discussão dos investimentos, ele é falho, ele é torto. Você discute a licença, na boca da licença. Você não dá tempo para a sociedade assimilar nada. É aquela coisa, para você ser consultado, você precisa ser instruído a entender sobre aquilo que você vai ser consultado. Isso, infelizmente, gente, eu participei de várias audiências públicas na Amazônia, isso não acontece. Então é fundamental que não é a questão de não se dar a hidrelétrica, enfim, é que você crie outros mecanismos, outras vias. Agora, é preciso que tenha vontade política para fazer isso. A gente demonstrou no chão, o próprio governo já demonstrou em vários momentos que isso é possível. Agora, se não se faz para Belo Monte, aí tem que se entender mais as causas proximais.